Estimados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, nossa mensagem de hoje para este domingo de Ramos está baseada no texto de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12, também nas demais leituras de hoje, mas queremos dar uma ênfase, um destaque ao texto de Zacarias 9 e, em especial, o versículo 9, que diz assim: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumentinho, filho de jumento. Que Deus, Espírito Santo, assim nos abençoe neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs, sabemos como é interessante, como é importante recebermos boas notícias. Como ficamos esperançosos quando recebemos boas notícias. Especialmente quando estamos passando por dificuldades. Especialmente quando estamos vivendo, e eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu, mas tem dias que parece que o mundo está cinza, está nublado, podemos dizer assim, e a gente muitas vezes parece que está sem esperança, não consegue ficar feliz. E como é importante nesses dias nós termos ou recebermos uma notícia boa. Recebermos alguma notícia que nos alegre, que nos volte a encher de esperança para continuar a vida lutando aqui neste mundo. Também sabemos como é importante receber boas notícias, em especial quando estamos há muito tempo esperando por alguma coisa. Quando estamos há muito tempo esperando pela chegada de algo, de alguém, às vezes de algum parente distante que está morando longe de nós, algum filho, algum irmão. E como é bom receber aquela mensagem, aquela notícia de que, olha, estou aí indo visitar vocês. A gente se alegra, a gente fica feliz. Em especial, como eu disse para vocês, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade. Como é importante receber uma boa notícia nesses momentos. Assim, desta mesma maneira, entramos neste texto de Zacarias, do capítulo 9, aonde é importante aqui refletirmos sobre o contexto da situação aqui em que esta mensagem, esta profecia foi trazida pelo profeta Zacarias. O povo de Israel, povo de Deus, eles estavam, no momento aqui, retornando do chamado exílio babilônico. O que era isso? Um momento em que o povo de Israel, Jerusalém, o reino de Israel foi invadido pelos babilônicos, foi destruído, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e o povo então foi levado como prisioneiros, como escravos, lá para a Babilônia. E por lá eles permaneceram por algum tempo. E então, depois de um tempo, um outro reino, um outro império, o Império Persa, conquistou o Império Babilônico, e aí então o povo de Israel que estava sofrendo no cativeiro lá na Babilônia, como escravos, como prisioneiros, estavam retornando agora para a sua terra, para a terra de Jerusalém, para a sua terra natal, podemos dizer assim. Porém, como eles estavam retornando de um, vamos dizer assim, de um pós-guerra,
como eles estavam retornando do cativeiro, de ser prisioneiros lá na Babilônia, eles estavam assim um pouco desesperançosos. Por quê? Porque eles teriam que retornar para casa e recomeçar tudo do zero. Recomeçar tudo outra vez. Reconstruir a cidade, reconstruir o templo de Deus. E isso havia feito com que eles estivessem passando por um período, vamos dizer assim, de desânimo. Estavam meio que desorientados, meio que perdidos, sem esperança. Desmotivados, poderíamos até mesmo dizer assim. Quantas vezes nós também, às vezes, não nos sentimos como o povo de Israel em nossos dias? Devido às nossas lutas, às vezes, devido ao dia a dia, com problemas que temos que enfrentar em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, às vezes perdemos um pouco a esperança. Quão importante é neste momento, como eu disse para vocês, receber boas notícias, receber notícias que nos dão ânimo, que nos alegram. E assim então aconteceu com o povo de Israel. Assim Deus levantou um profeta, o profeta Zacarias, que trouxe para eles uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem para eles que desse ânimo para eles motivados a reconstruírem o seu reino, reconstruírem o templo e também, assim, saberem que Deus estava com eles, que Deus não havia abandonado eles como talvez alguns já estavam pensando. E às vezes nós também, nesses momentos tristes, às vezes pensamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não havia abandonado o seu povo e Deus também não nos abandona, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, mesmo quando pecamos. E Deus, então, por intermédio do profeta Zacarias, traz essa mensagem, uma mensagem para o povo de Deus se alegrar. Como nós cantamos antes, rejubila, filha de Sião. Ou alegra-te, filha de Sião, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Naquela época, para o povo de Israel, a figura do rei era muito importante. Por quê? Porque eles lembravam o tempo de glória nos tempos do reinado de Davi e também do filho de Davi, Salomão, aonde o povo de Israel teve muita prosperidade, aonde quando algum reino invadia ou tentava guerrear contra Israel, eles eram derrotados, porque o reino de Davi foi um dos melhores para o povo de Israel, assim como o do seu filho Salomão. E então, mediante também outras profecias, Deus havia prometido que enviaria um rei, um filho de Davi, um descendente de Davi, para assim trazer novamente restauração para o povo de Israel, para reerguer aquela nação. E assim, então, o profeta Zacarias foi incumbido de trazer essa mensagem, dizendo, olha, está vindo um rei, está chegando um rei, que vai trazer paz para vocês. E esse rei, ele vem triunfante e vem vitorioso. Talvez essa mensagem fez com que o povo de Israel lembrasse, então, dos tempos do reinado de Davi. Porém, entra um porém aqui. Esse rei é humilde. Esse rei está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumento. E o que isso importa? Ele estava querendo dizer que este rei viria realmente de uma forma simples, de uma forma humilde. Não talvez um rei pomposo, como talvez o povo de Israel estava esperando chegar. Um rei que viesse montado num cavalo, porque sim,
Naquela época, o cavalo, assim como ainda hoje, né, ele é um importante instrumento de guerra. E as pessoas, então, visualizavam, né, que o rei devia estar montado num cavalo, preparado para a batalha, né, para guerrear contra outras nações e assim trazer paz novamente para o povo. Só que o profeta Zacarias fala de um rei diferente, de um rei que vem montado num jumento. E eu acho que tem um detalhe aqui que às vezes pode passar despercebido, mas eu pelo menos penso que Deus mandou o profeta Zacarias de propósito escrever assim, ou falar assim. Ele está montado num jumentinho, filho de jumento. 3 vezes, neste mesmo versículo, ele utiliza essa palavra. No português, nós chamaríamos isso de redundância. Para que falar tantas vezes essa mesma palavra? Mas eu acho que tem um sentido especial. Era para realmente exaltar, né? Dizer, para ficar bem gravado na memória, que esse rei não viria montado num cavalo, mas sim num jumento. Um jumento que era um animal de carga, né? Um jumento que por muitas vezes era usado, né, para transportar coisas e não pessoas. E por isso, né, talvez aqui o profeta ele fale 3 vezes isso. E isso é confirmado no versículo seguinte, o versículo 10. Quando diz o seguinte: este rei acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ou seja, por que o rei viria acabar com os carros de guerra, com a cavalaria de Jerusalém? Por que os arcos e as flechas seriam destruídos? Porque este rei, ele não veio para guerrear. E por isso que não precisaria mais carros de guerra, não precisaria mais de cavalos, não precisaria mais de arco e flecha, não. Agora este rei viria trazer paz entre as nações. Diferentemente como era no tempo de Davi. Porque Davi trouxe paz, mas esta paz que Davi trouxe para o reino de Israel foi por meio da espada. Foi por meio de guerras, aonde o povo de Israel, né, a nação de Israel, ela se colocava acima de outras porque o seu exército era um exército forte. Só que aqui a profecia diz de um rei diferente. Um rei que não viria instaurar guerras, mas sim a paz. E aí no versículo 11, fala mais um pouquinho sobre este rei. Esse rei, né, veio para estabelecer uma aliança de Deus com o povo. Aliança essa que já havia sido colocada anteriormente, já desde Abraão, a aliança feita de sangue. Moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água, diz o profeta. O que isso significa? Deus estava falando aqui por intermédio do profeta, dizendo o seguinte: olha, povo de Israel, vocês que estavam lá sofrendo no cativeiro, vocês lá que estavam, né, vivendo como escravos, lembrem-se que eu firmei uma aliança com vocês, que vou tirar vocês do cativeiro. Essa aliança foi selada com sangue. E o que tem a ver esta mensagem, este versículo, com a chegada do rei? Nós lembramos que hoje, né, quando falamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, então, Jesus veio para selar, para cumprir a obra, né, redentora através da sua morte lá na cruz, derramando o seu santo e precioso sangue. Assim como o povo de Israel foi tirado do cativeiro, foi tirado da escravidão,
Assim, Jesus Cristo, quando Ele derrama o seu sangue, Deus nos tira da escravidão. Deus nos tira do cativeiro. Mas que cativeiro é esse, pastor Diego? Que escravidão é essa que nós estamos vivendo hoje? É a escravidão do pecado. Aqui ainda tem um detalhe nesse versículo que diz que Deus vai tirar a gente daquele poço sem água. O que isso significa? Esse poço sem água? Naquela época, os escravos, eles eram, antes de serem vendidos, eles eram colocados num poço, né, e naquele poço não havia água, era um poço onde justamente eram colocados os escravos para serem vendidos. Assim como, não sei se você se lembra lá da história de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, antes de ser vendido, colocaram ele no poço. E um detalhe a respeito deste poço dos escravos, né, onde eram colocados os escravos, é que, devido ao formato em que o poço era feito, não tinha como os escravos tentarem fugir. Mesmo que quisessem, né, devido à inclinação assim, do poço, não tinha como escapar. E aí Deus está dizendo assim, olha, vocês não têm como escapar deste poço, a não ser que eu tire vocês de lá. Assim, nós também não temos como escapar do poço da escravidão. Nós não temos como nos salvar sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos tire do fundo do poço. Alguém que estenda a sua mão e nos liberte da nossa escravidão. Assim como Deus libertou o povo lá da escravidão, do cativeiro babilônico, assim Deus também, pela aliança selada com o sangue, a aliança de Jesus, Deus está nos tirando da nossa escravidão, da escravidão do pecado. E aí no versículo 12, o último versículo desta leitura, diz assim, prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança. A fortaleza que ele se refere era a sua casa, a sua terra. Jerusalém era considerada uma fortaleza para eles. Por quê? Porque era um lugar especial onde é que Deus estava protegendo e guardando. Voltem para a sua fortaleza, ou seja, voltem para a sua casa, voltem vocês que têm esperança. E lembrem-se que eu vou lhe então dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Isso para reafirmar para eles, dizendo assim, olha, tenham esperança. Vocês, povo de Israel, que estão tristes ao retornar do cativeiro, estão sem esperança, lembre-se que eu, que sempre cumpro as minhas promessas, vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Então essa mensagem foi muito importante para o povo de Israel naquela época, porque deu um ânimo para eles e eles assim acabaram reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo. Porém, os anos se passaram e este rei prometido aqui não chegou. E por um período de mais ou menos 400 anos, houve o chamado silêncio de Deus. O silêncio profético, aonde Deus não falou mais nada, nem por intermédio de profetas, nem de nenhuma outra maneira. E aí, um outro império novamente tomou conta de Israel, de Jerusalém e dos seus arredores. Agora o Império Romano. E agora o povo novamente estava sofrendo. Estava sofrendo na mão desse Império Romano. Estava sofrendo com o jugo de altos impostos, também devido a outras questões. E por isso, quando Jesus então vem trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, quando Jesus
entra em Jerusalém montado num jumento. Aí o povo de Israel se lembra daquelas palavras que haviam sido ditas há mais de 400 anos atrás. O seu rei está chegando. Alegre-se, povo de Sião, o seu rei está vindo. E ele vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumento. E então, quando o povo de Jerusalém, que já cercava Jesus, o povo de Israel, que as multidões já o seguiam, quando eles veem aquela cena de Jesus entrado em Jerusalém, montado num jumento, parece que se acende novamente a lâmpada da esperança, e eles se lembram, Deus está cumprindo a sua profecia. Deus está mandando um rei para nós. E aí então o povo de Israel começa a gritar, bendito o que vem em nome do Senhor. O rei, este cântico que era aclamado para a entrada então do rei. Bendito o descendente, o filho de Davi, o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas. Lembramos que a palavra Hosana significa salva-nos. Então, quando eles estavam cantando Hosana, eles estavam lembrando de um rei que veio salvar, que veio libertar o povo novamente da escravidão, das coisas ruins que estavam acontecendo com o povo de Israel. Porém, o povo de Israel não entendeu a parte que Deus fala que esse rei não viria trazer guerra, mas sim paz. Que ele não viria montado num cavalo e que ele iria destruir os carros de guerra. Que ele não causaria uma guerra entre as nações, mas traria paz entre as nações. Essa parte da profecia talvez tenha ficado esquecida, porque o povo de Israel estava esperando um rei que viesse trazer prosperidade para eles, que viesse libertar eles do Império Romano, das altas taxas, dos altos impostos, da desigualdade que eles estavam sofrendo, um rei que viria assim como Davi, e o reino seria próspero. E agora eles não teriam mais essa escravidão do Império Romano. Porém, eles entenderam errado. Eles entenderam errado a vinda de Jesus. Porque Jesus veio humilde, não para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida lá na cruz. Ele entra em Jerusalém como rei, mas para assumir a coroa de espinhos, para ser sacrificado. E assim como o povo de Israel, hoje nós também muitas vezes esperamos de Jesus, ou esperamos de Deus, que tenhamos prosperidade aqui neste mundo. Esperamos que Deus venha nos tirar e nos resgatar das aflições que aqui sofremos, do jugo desigual, da desigualdade social, da fome, da guerra e de outras questões aqui deste mundo. Mas esquecemos que o reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo, não é daqui. Aqui, nós ainda vamos passar por desigualdade, por aflições, por coisas que nos colocam para baixo. Mas sim, é importante nós, mesmo nos problemas, nas aflições, lembrarmos que a nossa esperança não se resume a este mundo. A nossa esperança se resume naquilo que o Cristo, o Rei, conquistou para nós. Que é a glória eterna, não aqui, não agora,
porque agora nós sofremos a consequência dos nossos pecados. O povo de Israel, o reino de Israel, aguardou 400 anos para que a profecia se cumprisse. Hoje, nós ainda também, da mesma maneira, estamos esperando que as profecias se cumpram. Não mais se cumpram da chegada do rei, porque o rei já veio. Ele já assumiu a sua coroa, coroa de espinhos, essa coroa que nos trouxe a glória depois da sua morte e ressurreição. Mas nós esperamos o retorno deste rei, que na sua palavra ele promete, que virá novamente em glória para nos levar para o seu reino celestial. O rei está chegando, o rei está vindo, e ele quer nos levar para junto dele. E essa mensagem tem que nos motivar aqui neste mundo. Se nós passamos por tempos turbulentos, por momentos que nos coloquem para baixo, essa mensagem, essa boa notícia, ela tem que sempre ecoar em nossos ouvidos, para nos dar forças para continuarmos lutando aqui neste mundo, esperando, sem perder as esperanças, sem perder nossas forças, aqui neste mundo, esperando o dia em que o rei voltará. Não mais montado num jumento, mas vindo entre as nuvens com poder e glória, e assim nos levar para o reino celestial. Hosana! Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem, em nome do Senhor. Depois, no final desse culto, iremos ainda cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse hino, justamente, ele lembra que o Senhor Jesus, o Rei Jesus, ele voltará. E nós devemos orar e de pedir a Deus que enquanto ele não vem, Deus continue nos abençoando, continue nos dando esperança para lutarmos. Continue nos motivando através da palavra e da ceia a lutarmos neste mundo contra as coisas ruins, mas olhando para frente, olhando para aquilo que o Rei preparou para todos nós. Por isso, não percam a esperança. Nos momentos de dificuldade, dobrem-se os seus joelhos, peçam ajudas a Deus, orem e lembrem-se que um dia Deus voltará. Deus novamente virá. O nosso Rei está chegando triunfante e vitorioso. Alegrem-se, alegre-se muito, povo de Sião, pois Deus, o nosso Rei Jesus Cristo, está voltando. Que Deus assim nos abençoe com esta boa notícia, essa boa mensagem, a mensagem da salvação do reino de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.